Bomba! Verstappen pode sair da Fórmula 1 depois de punição ridícula. Fala, rapaziada. Parece que a coisa ficou bem séria depois de algumas declarações do Verstappen, onde ele cogita a possibilidade de abandonar a Fórmula 1. É isso mesmo, rapaziada. Vocês ouviram certo. Mas antes de entrar nos detalhes desse vídeo, por favor, já deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. E caso ainda não seja inscrito no canal, então aproveite para se inscrever e ficar ligado nas novidades por aqui. Pois é, rapaziada, essa notícia caiu como uma verdadeira bomba nos bastidores da Fórmula 1. Max Verstappen, tricampeão mundial desse esporte fantástico e um dos pilotos mais dominantes da categoria nos últimos anos, sempre demonstrou uma personalidade forte dentro e fora das pistas. Sua habilidade ao volante é inegável, mas também não faltam momentos polêmicos envolvendo o piloto. Recentemente, Verstappen se envolveu em mais uma situação controversa, desta vez durante uma coletiva de imprensa para o Grande Prêmio de Singapura, onde ele foi punido por usar palavrões ao responder algumas perguntas. A reação da FIA foi imediata. O piloto holandês foi sancionado com a obrigatoriedade de prestar serviços comunitários. Insatisfeito com a decisão, Max não escondeu sua frustração e até chegou a repensar seu futuro na Fórmula 1, alimentando especulações sobre o que pode acontecer nos próximos anos em sua carreira. Esse episódio levanta questões interessantes sobre a relação entre os pilotos, a mídia e as regras impostas pela FIA, e também reflete a insatisfação crescente de Verstappen com o que ele chama de bobagens, que não o deixam ser ele mesmo. Vamos destrinchar essa história e entender os impactos que isso pode ter na carreira de um dos maiores talentos do automobilismo atual. Max Verstappen nunca foi de medir palavras. Dentro das pistas, ele é conhecido por sua agressividade e precisão, mas fora delas, o piloto também tem um temperamento forte. Durante a coletiva de imprensa que abriu os trabalhos para o GP de Singapura, Verstappen se irritou com algumas perguntas feitas pelos jornalistas e respondeu de forma ríspida, utilizando palavrões. A FIA, que vem tentando impor uma postura mais controlada dos pilotos nas entrevistas, especialmente no uso de palavras de baixo calão, não deixou passar. O resultado foi uma punição inusitada. O piloto foi obrigado a cumprir serviço comunitário. Para Verstappen, que já acumula 3 títulos mundiais e inúmeras vitórias, esse tipo de sanção pareceu desnecessária e infantil, e ele não escondeu seu descontentamento com a decisão. Após a coletiva de imprensa oficial, onde Max limitou suas respostas a monossílabos como forma de protesto, ele decidiu chamar os jornalistas para a área externa, longe das câmeras e dos microfones da FIA, para dar respostas mais completas. Lá, o piloto explicou que sua reação durante a coletiva foi fruto de frustração com a situação. Segundo ele, as regras impostas pela FIA acabam restringindo sua liberdade de expressão, e isso é algo que ele não está disposto a aceitar passivamente. Só que o episódio não ficou só nisso. O que começou com uma punição por palavrões evoluiu para algo mais profundo, uma reflexão de Verstappen sobre seu futuro na Fórmula 1. No sábado, após conseguir a segunda posição no grid de largada para o GP de Singapura, Verstappen já demonstrava sinais de insatisfação. Ele foi monossilábico em suas respostas e deixou claro que sua paciência com as bobagens que ele sente ter que lidar estava chegando ao fim. Depois de garantir o segundo lugar na corrida, Max voltou a se reunir com os jornalistas e desta vez foi ainda mais direto. Ao ser questionado sobre seu futuro na Fórmula 1, ele respondeu de maneira misteriosa: "Cara, com certeza estou repensando." O tricampeão revelou que não sabe ao certo se ainda estará na categoria nos próximos anos, deixando no ar a possibilidade de uma saída precoce do esporte. A declaração de Verstappen pegou muitos de surpresa. Afinal, ele é o grande nome da Fórmula 1 nos últimos tempos e tem potencial para continuar vencendo por muitos anos. Mas o holandês foi claro ao dizer que não está disposto a continuar em um ambiente onde ele não pode ser ele mesmo. Segundo Max, a Fórmula 1 já não é mais apenas sobre vencer corridas e conquistar títulos. Para ele, a diversão e a liberdade de ser autêntico são elementos essenciais, e quando isso é comprometido, todo o resto perde o sentido. Ele ainda ressaltou que vencer é ótimo, mas não quer passar o restante de sua carreira lidando com questões que considera bobagens, como a punição recebida por conta dos palavrões. Quando questionado se a FIA correria o risco de perder um tricampeão mundial devido às suas regras rígidas, Verstappen sugeriu que talvez,
a federação não esteja levando suas ameaças tão a sério. Mas ele deixou claro que para ele há um limite, e se esse limite for ultrapassado, ele não hesitará em deixar a Fórmula 1. Max foi curto e direto ao dizer que não é um problema para ele sair do esporte, pois a Fórmula 1 continuará sem ele. Mas também não será um problema para ele seguir em frente com sua vida fora das pistas. Para quem acompanha o automobilismo, essa foi uma afirmação forte, que acendeu um alerta sobre o futuro de Verstappen. Outro ponto interessante dessa história é a reação de Lewis Hamilton, que sugeriu de forma descontraída que Verstappen poderia simplesmente ignorar a punição e não cumprir o serviço comunitário imposto pela FIA. Verstappen, por sua vez, brincou dizendo que não é ele que está sendo punido, mas a sugestão de Hamilton reflete uma postura de desafio às regras que também está presente em outros pilotos. Para Verstappen, no entanto, o problema vai além de cumprir ou não a punição. Trata-se de uma questão de princípios. Ele não quer passar o restante de sua carreira sendo moldado por regras que não considera justas. Apesar de toda a polêmica, Verstappen afirmou que seu foco continua sendo o desempenho nas pistas e que não pretende desperdiçar energia com o que considera grande bobagem. Ele mencionou que o principal objetivo agora é melhorar o desempenho do RB20, o carro da Red Bull, nas corridas que restam no calendário. Com algumas provas ainda pela frente, incluindo etapas decisivas para o campeonato, Max quer concentrar seus esforços no que realmente importa: vencer corridas e continuar fazendo história na Fórmula 1. Para os fãs de Verstappen, o possível afastamento do piloto da categoria é uma ideia difícil de aceitar. O holandês tem apenas 26 anos e está no auge de sua carreira. Só que a sua insatisfação com os bastidores da Fórmula 1 é evidente, e isso levanta uma questão: até que ponto os pilotos devem ser moldados por regras que, segundo eles, comprometem sua liberdade de expressão? A Fórmula 1 é um esporte de alta pressão, onde as emoções muitas vezes falam mais alto, e a imposição de certas normas pode acabar tirando a autenticidade de seus protagonistas. Max Verstappen está em um momento crucial de sua carreira. Enquanto dentro das pistas ele continua dominando, fora delas, o tricampeão enfrenta um dilema: continuar em um esporte onde sente que não pode ser ele mesmo, ou buscar novos desafios em outro lugar. Sua insatisfação com as regras da FIA e a maneira como as punições estão sendo aplicadas mostram que o piloto está disposto a reconsiderar seu futuro. Com algumas corridas ainda por vir, o que resta saber é se a Fórmula 1 estará disposta a flexibilizar suas regras, ou se correrá o risco de perder um de seus maiores talentos em um futuro próximo. Mas e você? O que acha disso tudo? Será que o Verstappen está fazendo uma tempestade em um copo de água? Ou ele está certo, e certas atitudes da FIA só atrapalham o andamento das coisas na Fórmula 1? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. E já sabe, né? Se quer se manter atento com tudo o que acontece nos bastidores da Fórmula 1, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo.